Vamos ficar em pé? Vamos fazer a leitura de um texto bíblico. Vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Já são praticamente 4:30, né? Temos Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Oremos. Nosso Deus maravilhoso, Deus de graça e infinita bondade, louvamos o teu nome por este dia, Senhor, e por esta tarde em que aqui estamos reunidos neste templo, nesta nave, para aprendermos mais da tua bendita e poderosa palavra e do estudo, Senhor, do teu ser e dos teus atributos. Abra o nosso entendimento, os nossos corações, instrumentaliza-nos pelo teu Santo Espírito, fundamentados em tua sagrada Escritura, para que saiamos daqui mais entendidos da tua verdade. Guarda-nos do erro, da falha, da arrogância ou da soberba, Senhor, e mantenha-nos humildes aos teus pés, para que então entendamos a importância do crescimento saudável na tua palavra. Assim nós te louvamos e te glorificamos desde sempre. Amém. Meus amados, tomem assento, por gentileza. Nós ficamos de estudar um pouco a respeito dos atributos de Deus. E vocês têm uma apostila, né, da matéria, muito bem. Aí o que é que nós fizemos? Nós vamos dar uma pincelada na apostila. Nós são 2 horas de aula, que vai das 4 às 5, e das 5, depois de um intervalo, às 6. Nós já temos, assim, digamos, um horário um pouquinho avançado, mas mesmo assim dá para a gente trabalhar. E nós temos também um slide, onde a gente vai trabalhar um atributo específico. Então, introdutoriamente, nós vamos fazer uma abordagem panorâmica, vamos fazer, assim, digamos, uma
uma visão mais geral da doutrina dos atributos de Deus, com base na apostila. Aí, depois do nosso primeiro intervalo, a gente vai para o estudo específico dos slides, que a gente vai trabalhar um dos atributos que talvez seja um dos mais negligenciados da história, que é o atributo da ira divina. E nós vamos analisá-lo à luz da palavra, e aí abrindo para as perguntas, como é natural, tá certo? Então você tem aí a apostila, onde fala, aqui na página 23, que são os atributos de Deus. As pessoas que estão mais lá atrás, querendo chegar aqui mais para frente, fiquem à vontade, tá bom? Sem problema nenhum para a gente, né, pastor Cleber? Mas fica todo mundo aqui juntinho, onde a gente pode aprender. Vamos fazer assim uma aula, mas é importante a gente abrir para as perguntas, que é para a gente crescer, tá certo? Sempre lembrando que quando a gente estuda, e principalmente estudar uma doutrina como o ser de Deus, ou os atributos de Deus, a gente reconhece que nós somos limitados, né? Somos pequenos, e que a gente só conhece um pouquinho de Deus, ou pouco que Deus nos revelou através das Sagradas Escrituras, pautado nos seus 66 livros, né? Então a gente reconhece essa graça do Senhor. Então, quando a gente chega para estudar especificamente Deus, os seus atributos, a gente tem que ter aquela sensação e aquele entendimento, como Deus disse a Moisés, depois de determinado momento, ele contemplou Deus numa sarça ardente que ardia, se queimava e não se consumia. Então ele contemplou, aí disse, não, vou chegar mais para perto para me confirmar melhor. Aí quando ele foi chegando, Deus disse para ele, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu estás pisando é terra santa. Então, falar dos atributos de Deus, da sua natureza, do seu ser, ou da sua essência, é pura graça do Senhor. Então, a gente tem que entender que há limitações, há palavras de condescendência da parte do Senhor, para que a gente consiga entender numa linguagem humana. Então, só para isso, a gente percebe a grandeza do Deus infinito, e a ser contemplado por seres finitos e limitados, tá bom? Então vamos lá, abram aí a apostila no ponto 2.6, que diz assim, os atributos de Deus são as descrições normativas, assim como as imagens, nomes e ações, e iluminam diferentes perspectivas do ser de Deus. Seus atributos são características essenciais, que o tornam quem ele é. O termo atributo, diz J.M. Pendleton, que na sua aplicação a pessoa ou coisas significa algo pertencente a pessoas ou coisas. Os atributos de uma coisa são tão essenciais a ela que sem eles ela não podia ser o que é igualmente verdade dos atributos de uma pessoa. Se um homem fosse despido dos atributos que lhe pertencem, ele cessaria de ser um homem, pois seus atributos são inerentes naquilo que o constitui um ser humano. Se transferirmos estas ideias a Deus, acharemos que os seus atributos lhe pertencem inalienavelmente e, portanto, o que ele é deve ter sido sempre. Os seus atributos são perfeições inseparáveis da sua natureza e constituindo o seu caráter. Os atributos de Deus são geralmente classificados como incomunicáveis ou comunicáveis, incomunicáveis ou comunicáveis. Os atributos incomunicáveis não são compartilhados pelos humanos ou pelos seres humanos, assim como os atributos comunicáveis o são. Aí você vai contemplar uma tabela que vai ter a descrição dos atributos incomunicáveis, e na outra tabela você vai ter também os atributos, logicamente,
bem resumido e descritivos. Aí, os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que Deus não comunica ao homem numa linguagem mais simples, mais direta e objetiva. Por exemplo, nós temos aqui a questão da independência, que é a autoexistência, a autossuficiência, a segurança de Deus, a imutabilidade, a eternidade, a onipresença, a questão da unidade. Aí nós temos também os atributos comunicáveis. Deixa eu falar um pouquinho a respeito da questão dos atributos. Por exemplo, ele faz aí uma comparação do próprio ser humano, naquilo que ele é. Se você despir você de quem você é, dos seus atributos, das suas características particulares, pessoais. Por exemplo, você na sua convivência dentro da sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos ou com os seus pais, dentro de um laço de amizade, dentro da igreja, você vai convivendo. Então, no trabalho, na escola, na faculdade, na sua vizinhança. Então, você vai conhecendo Ciclano, Beltrano. Ah, tu te lembra de Ciclano? Tu te lembra de Beltrano? Ah, eu me lembro. Ah, mas ele era assim, a personalidade dele era muito explosiva. Ah, não, mas depois de tantos anos ele mudou. Mas como é que ele mudou? Deus transformou ele, irmã. Foi mesmo, foi. Mas como é que foi isso? Deus tirou aquela personalidade dele explosiva e botou outra. Eu não sei como é que Deus fez, mas eu só sei que ele é outra criatura. Então, quando você vai analisar essas questões das características da nossa própria identidade, criados à imagem e semelhança do nosso Criador, nós temos as nossas particularidades. Quem nós somos? Então, o Vilmar é o Vilmar porque Deus me fez assim, e eu tenho demonstrado as minhas características nesses 43 anos, as pessoas que convivem comigo, e me identificam não só com o meu CPF, com o meu RG, no meu endereço, ou na minha questão, digamos assim, legal, mas na minha forma de ser e de comportamento, e da minha interação como pessoa e como ser vivo. Não é assim que nós vivemos e convivemos? Então vocês que convivem aqui na igreja presbiteriana, convivem com as outras pessoas, dentro da igreja. Aí você conhece Ciclano, Beltrano, nas suas características. Talvez, eu não tenho muita amizade com aquela pessoa, com aquela outra, mas a partir do momento que eu ouço e converso com uma pessoa, ela é mais ou menos assim, assim, assado. Então isto, meus amados, somos nós. Então, o autor faz essa comparação. Mas é lógico que uma comparação dessa tem as suas limitações. Nós não podemos pegar isto aqui e colocar em Deus como se fosse uma caixa e dizer assim como nós somos assim, Deus é. Não, Deus não está suscetível às variações de tempo. Deus não está suscetível a uma variação de personalidade. Deus é aquilo que Ele sempre foi, aquilo que Ele sempre será, para todo sempre, sem sombra de variação. Então, há alguns atributos de Deus que Ele não nos comunica. Então, Deus é eterno. Quando é que Deus passou a existir? Deus não tem tempo de início. Mesmo porque quando a gente fala de tempo, o tempo é uma criação. Então Deus é atemporal. E aí, como é que Deus chegou a existir? Não, Deus sempre existiu. Não, mas como é que é isso? Chega um tempo que não dá para tu entender isso, simplesmente tu crê. Glorifica a Deus porque... Mas não, eu não aceito isso, como é que eu vou saber disso? Nenhum conhecimento fora do conhecimento que Deus nos deu a conhecer tem como lhe dizer isto, a não ser o próprio Deus que se revelou e disse que Ele é eterno. Aonde é que eu sei disto? Na palavra. Então, quando você estuda e analisa esse ser soberano, você vai contemplá-lo naquilo que Ele é. E quando a gente contempla naquilo que Ele é, você tem que inclinar a cabeça e render glória ao Senhor, adorá-lo, glorificá-lo. Então, quando a gente estuda a natureza de Deus, o ser de Deus, você não pode
estudar regido por um senso de curiosidade insaciável, porque isso é pecado. Esse senso de curiosidade investigativa, de nunca estar satisfeito com aquilo que Deus lhe deu a conhecer. Não, esse campo de investigação, ele beira o conhecimento filosófico a lá incredulidade, isso é negativo. Não. Quando a gente chega nesse conhecimento para contemplar os atributos incomunicáveis de Deus, e você vai contemplá-lo no seu ser eterno, então você vai entender que Deus sempre foi, sempre será. E como Ele se revelou na Bíblia desse jeito, você se satisfaz. Por quê? Porque está aqui. Então, se você não ter uma concepção alta, nobre, bíblica, de uma mente de Cristo, renovada, restaurada, salva na pessoa bendita de Cristo, você não vai glorificar a Deus, você não vai se satisfazer, porque você entende que a Bíblia é a revelação e o que Deus quis revelar está aqui. Então você chega a conhecer e chega a um ponto de que não dá mais para você ir adiante. Aí você aqui entende que o teu coração repousa seguro nos aspectos misteriosos do Senhor. Então você tem aquela relação fé, razão, razão, fé. Então com a razão você vai cavando, cavando. Chega um ponto em que Deuteronômio 29 chega a dizer para você, tá bom. Aí você diz, realmente tá bom. Esse aspecto miraculoso eu o adoro. Como Paulo fez, ó profundidade, tanto do conhecimento, bem como da sabedoria, né? Quão inescrutáveis são os teus juízos e quão insondáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro para lhe dizer isso, aquilo, aquilo, outro, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então Paulo se dobra e adora este Deus. Então esses atributos, esse ser, hoje com toda humildade, né, é o objeto do nosso estudo. Mas não é porque de uma maneira pretensiosa, desvirtuada de piedade, é porque Deus nos concedeu essa graça de estudá-lo. Então, meus amados, Deus é independente. Esse ser independente é que Ele não precisa de nada. A criação, ela foi criada do nada, é ex nihilo. Deus criou, então Ele é independente, Ele não precisa absolutamente de nada do que Ele criou para Ele existir, ou para Ele ser feliz, ou para Ele mostrar a glória dEle para alguém. Não, porque Deus em si mesmo Ele é bastante, Ele é autossuficiente, Ele se basta. Deus nunca foi solitário, é um dos atributos do Senhor. Deus sempre foi este ser uno e ao mesmo tempo esse ser plural. Então Deus sempre se completou, Deus sempre é bastante em si mesmo. Então quando Ele decidiu criar, foi um ato voluntário, pensado, refletido e desejável por Deus no seu beneplácito e prazer. Então Ele decidiu e assim trouxe à existência todas as coisas. Então Ele entrou nesse relacionamento com a sua criação, mas Ele entrou porque Ele quis, não porque Ele dependesse de mim ou de você, ou porque Ele quisesse se exibir como um exibicionismo. Não, Deus não precisa disto. Então a gente tem que contemplar e adorar esse Deus, que é eterno, que é autossuficiente, que Ele é imutável. Então Deus, no seu decreto, no seu desejo de fazer todas as coisas, de elaborar o seu plano salvífico, o seu plano eterno, Ele desdobra no tempo, e esse plano é imutável. Não existe, por exemplo, um plano B. Não existe algo que possa dizer assim, eu me surpreendi. Não, nada surpreende Deus. Deus conhece o passado, o presente e o futuro em um só momento. Nós precisamos
do futuro, que daqui a pouco vira passado. E a gente consegue fazer uma leitura do que sucedeu do que vai suceder daqui a 2 horas. Mas depois que as 2 horas se passarem, então esse presente já virou passado. Agora nós já estamos projetando o futuro. Mas eu não sei o que vem lá. Deus sabe tudo isso no mesmo momento. Assim, então Deus não precisa do tempo para saber o que é que vai acontecer. Ele já sabe tudo. Então, isto aí leva a nossa mente a glorificá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. Ele é onipresente. Nosso Deus é um Deus onipresente, meus amados. Nessa onipresença, Ele está em todo e qualquer lugar. Por exemplo, Ele está aqui. Mas Ele está aqui na sua graça. E Ele está lá fora no seu poder. E Ele está lá na Fialho, no Coajoli, no seu juízo. Ou Ele está lá na região do Itaquibacanga, na sua bondade. Não, Deus está em todo e qualquer momento, em qualquer lugar, em todo o seu ser e atributos, tudo ao mesmo tempo. Então não existe compartimento em Deus. Existe simplesmente, Deus pode agir em determinado momento com graça. Mas Ele está agindo com graça, não é porque Ele deixou o juízo de lado. Não, então agora eu não sou Deus de juízo, eu sou Deus de graça. Então agora eu estou com graça. Não existe isto em Deus. Deus é ao mesmo tempo tudo, em todos os seus atributos e seu ser. Agora Ele age com ênfase e base em um atributo. Então a gente entende isto. Por exemplo, no céu Deus estará na sua infinita graça, bondade, a gente contemplará a sua face em Cristo e o glorificará para todo sempre, louvando, exaltando e usufruindo da visão da face de Cristo. É uma dádiva, é uma bênção, é pura bondade do Senhor. Então nós estaremos lá usufruindo da bondade do Senhor, mas ao mesmo tempo Ele estará no inferno no seu juízo. Mas, por exemplo, Deus ele não é uma parte lá e uma parte aqui, Ele é todo tempo, completo. Mas há uma ênfase que recai sobre o aspecto da bondade de Deus no céu, e há um aspecto que cai do juízo e da sua ira no inferno. Então, a gente consegue entender desta forma, por causa das nossas limitações, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que Deus é completo em todo momento e em todo instante. Às vezes parece que dá um nó, não é? Mas a gente entende por pura graça do Senhor e condescendência. Condescendência é que Deus, digamos assim, pela sua infinita graça, Ele desce ao nosso nível humano para que a gente consiga entendê-lo em linguagem humana. Por exemplo, Deus, por exemplo, Ele estendeu a mão, ou Deus se arrependeu. Então, por exemplo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A própria Bíblia diz, então Deus não vai entrar em contradição, então Deus não se arrepende. Mas ao mesmo tempo é uma linguagem para que atribuir sentimentos humanos a Deus, para que a gente o entenda. E quando a gente se arrepende, a gente entende como Deus lida conosco. E a mão de Deus para nos acudir. Então Deus é Espírito, mas a gente entende que Deus está nos socorrendo, então Ele estendeu a mão. Então a gente entende, isso aí é uma condescendência, ou seja, Deus, Ele, digamos assim, Ele desce ao nosso nível para que a gente consiga contemplá-lo e adorá-lo na nossa pequenez. Então isso aí é estudar os atributos do Senhor, é conseguir pelo menos penetrar e contemplar na sua grandeza. Então, meus amados, esta beleza, este ser é que nós adoramos, este ser que se revelou, este ser que deve ser entendido nesta aula, ou um pouco mais entendido, pois creio que vocês já devem entender esta matéria e este aspecto. Há também os atributos comunicáveis, ou seja, Deus comunica aos homens. Por exemplo, a eternidade é um atributo incomunicável porque
o único imortal é o Senhor, mas Ele conferiu esse atributo às suas criaturas. Então nós receberemos o dom da eternidade, mas nós não somos criados neste aspecto de ter toda a eternidade absoluta em nós, porque nós somos criaturas, mas nós receberemos esse dom da eternidade. Então, em certo aspecto, ele é um dom incomunicável, porque o próprio Deus tem este dom, tem é a sua natureza, mas ele nos confere. Mas existem outros atributos, por exemplo, que eles são mais perceptíveis ao ser humano, como por exemplo a sabedoria. Se bem que tem hora, né, Cleomás, que a gente fica caçando esse dom nos seres humanos, né, que parece que está escasso a sabedoria, né? Falta-nos tanto sabedoria, meus amados, falta-nos tanto conhecimento. Na verdade, nós não vivemos, talvez, nós vivemos numa era em que o conhecimento está a um clique da gente, e ao mesmo tempo parece que há um analfabetismo tão grande, uma ignorância e uma falta de amor pelo conhecimento como nunca antes visto na história deste país, né, como diz o ditado. Então você percebe, por exemplo, a questão da sabedoria. Nós temos a faculdade, nós temos uma mente, nós temos condições, nós temos olhos, nós temos mão, nós temos tato. Deus nos conferiu essa dádiva de refleti-lo como Criador. Assim como Deus é sábio em todo o seu aspecto, em todo o seu ser e em todas as suas ações, com sabedoria, com perspicácia, com acurada sensibilidade, tudo colocado nos seus devidos lugares. Nunca houve uma ação de Deus fora do tempo, alienada ou mesmo descompassada. Deus sempre agiu com sabedoria e sempre agirá com sabedoria. E Ele exige de nós esta sabedoria e esta maturação, esse crescimento. Mas eu pergunto aos irmãos, esse atributo, trocando em miúdos, ele está faltando para nós, crentes? O que é que vocês acham? Falta ou não falta? Hein, meus amados? Esse atributo de sabedoria está faltando na igreja do Senhor Jesus Cristo, no evangelicalismo brasileiro, mundial? O que é que vocês acham? Ou a igreja já está já está tão sábia, já está chegando quase à estatura da varonilidade, à perfeição de Cristo? Ou está faltando muita coisa ainda? Falta muita coisa, né? Isso. E boa palavra que você colocou, e citando o livro de Tiago, porque no caso lá que que o próprio Tiago fala a respeito de sabedoria, de justiça, dentro do contexto da teologia bíblica de Tiago, do estudo do livro de Tiago, a questão da sabedoria lá estava ligada à questão até dos próprios sofrimentos, né, da perseguição que a igreja passava, e da luta e da batalha. E ali é exigido dos crentes sofrer regidos por alegria. Então você percebe que um crente maduro é um crente que passa por provação, passa por sofrimento. E como ele vai reagir a esse estado de provação, vai justamente mostrar se ele é sábio ou não. Então, às vezes, existem muitas pessoas que têm muito conhecimento, conhece leis, conhece Bíblia, conhece teologia,
tem mestrado, tem doutorado, conhece na área de humanas muito bem, se entra na questão das redes sociais, sabe clicar, sabe fazer tudo. Mas aí quando passa por uma aprovação, aquele irmão que é tão simples e humilde dentro da igreja, que não tem muito conhecimento, não sabe nem ler. Às vezes vai ler, vai soletrar. Mas ele passa por uma aprovação e uma dificuldade, e ele está lá, crente, piedoso, não murmurador, firme, forte. E aí, quem é mais sábio? Quando o irmão passa, de repente se reclama porque perdeu isso, perdeu aquilo outro, parece que Deus esqueceu. Então, dentro daquele contexto, sabedoria é justamente entender o seu relacionamento com Deus e o desenvolvimento que esse relacionamento com Deus requer, à medida que você vai passando por estágios na vida de provação, porque o próprio Deus prova os seus filhos, a quem ama. Ou seja, a gente vive nesse mundo e é suscetível às adversidades, ao tempo, às circunstâncias. Outrora a gente está aqui, amanhã não sabe onde é que nós estamos. Agora tu está no estado de saúde perfeito, amanhã ninguém sabe. Ou tu está no estádio em termos de independência financeira, amanhã tu não sabe. Ou até mesmo no relacionamento marital, ou no teu relacionamento conjugal, com os teus filhos, amanhã tu não sabe. E de repente mudou, assim como uma mudança da água para o vinho. E agora, como você vai reagir? É justamente que entra o contexto de Tiago, que sabedoria significa, em outras palavras, dentro da teologia bíblica, passar pela provação, mas com maturidade cristã, aprendendo, ou seja, pedindo graça ou sabedoria para passar, exaltando e dando testemunho de Deus, né? E a questão da justiça foi muito bem colocado por você. Sim, meu amado? Hum. E deixando um livro e conselhos práticos, né? E interessante que o senhor cita Provérbios. Quando a gente estuda Provérbios, você tem que analisar à luz da própria intenção do autor e o autor último, né? E primeiro, que é o próprio Deus. O livro de Provérbios, quando você abre o livro de Provérbios, você tem que entender que ali são aspectos práticos visto pelo ângulo do observador. Então, o próprio Salomão, em toda a sua vivência e experiência, analisa como é uma mulher sensual, ou uma mulher prostituta, um filho rebelde, ou como é que é um homem desregrado em seus negócios, e aquilo outro. Aí ele vai trabalhar e lançar os conselhos. Então, a partir do momento da observação, ou seja, aquelas coisas foram práticas, foram vividas e contempladas e passadas, principalmente para a gente. Aí um conselho para um filho. Um filho sábio, ou seja, toda e qualquer pessoa que quer ser sábia, analise a vida. Ou seja, tudo que está relacionado à nossa vida está em Provérbios. E em sentenças pequenas, mas dentro de unidades maiores. Aí você vai observar aquilo ali, aí tem a questão de finanças, tem a questão de relacionamento, tem a questão de relacionamento entre pai e filhos e tudo mais. Então, como é que se teme a Deus? Qual é a sabedoria? É você ouvir os conselhos e entender que aquele conselho é uma orientação para a sua vida, nesta área. Então, se você, antes de tomar a decisão, teme a Deus, antes de agir, primeiro, ouça o conselho. Então se o conselho é esse, eu não vou agir desta forma. Isso é temer a Deus. Então, por exemplo, um filho sábio, ele não vai se enveredar pelo caminho da mulher sensual e adúltera,
porque vai ser um laço para a morte dele. Então, a sabedoria é não se deixar levar pelos seus desejos, ou pelos seus sentimentos. E é justamente isto que faz com que a igreja contemporânea brasileira, no meu modo de ver e julgar, creio que muitos aqui estão comigo nesse parecer, ela tem uma inversão. Primeiro a gente sente, depois a gente pensa. É por isso que acontecem as coisas. E biblicamente, primeiro a gente pensa, depois a gente age, ou a gente faz os dois de maneira junta, mas há uma ordem de prioridade. Temer a Deus é justamente, antes de tu entrar para tua casa, tu saber que o telhado e a coberta está fundamentada em um fundamento sólido, seguro. Isso é temer a própria... Você não é louco de entrar numa casa em que o fundamento não vai sustentar. É suicídio. Então isso é temer a Deus. Então, do ponto de vista bíblico, esse atributo, tanto do conhecimento que você vai adquirindo através de literatura, através de uma multiplicidade de ciências, e acumulando, regido à sabedoria, ou seja, esse conhecimento do ponto de vista prático, de ação, são reflexos de Deus em nós, são atributos que Deus nos comunica, a misericórdia, a santidade. A santidade é um atributo que ele deve ser visto de uma forma, meus amados, que permeia todas as demais. Então, todos os atributos de Deus são atributos santos. A ira de Deus é uma ira santa. O juízo de Deus é um juízo santo. Vamos fazer o seguinte, já são 5:05. Vamos ter um intervalozinho aí de 10 minutos ou 7 minutos, como é que é? 10 minutos? Uns 10 minutos, a gente toma um cafezinho, bebe uma água, aí a gente volta para a gente concluir, tá bom?